Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Léo de Geografia e hoje estamos aqui para fazer uma breve complementação às aulas 53 a 56 que tratam das questões ambientais. Então vamos falar um pouquinho, na verdade, sobre alguns acordos, tratados e conferências internacionais que discutem este tema, aproveitando também para fazer uma breve recapitulação e uma cronologia histórica sobre este assunto. Bom, para começo de conversa, é interessante que a gente lembre um pouco a partir das conferências internacionais. Quando foi a primeira ocasião em que este tema das questões ambientais passou a ter, de fato, um protagonismo, um destaque importante na comunidade internacional? Pensando nesse sentido, podemos lembrar da primeira conferência internacional que tratou este tema, que foi a Conferência de Estocolmo, capital da Suécia, no ano de 1972. Nessa ocasião, você teve ali principalmente a reunião de alguns líderes políticos, de algumas autoridades científicas, pesquisadores, entre outras entidades, que fizeram ali principalmente uma das primeiras proposições conceituais, uma das primeiras formulações teóricas acerca disso que hoje nós chamamos de desenvolvimento sustentável. Então, naquela ocasião, você teve ali, a definição dos parâmetros políticos, sociais, ambientais que deveriam embasar essa ideia, essa perspectiva de desenvolvimento sustentável. Aqui vale a gente ressaltar, estamos pensando naquela perspectiva conservacionista, que entende, na verdade, uma prática sustentável como uma prática que leva em consideração não somente os fatores ambientais, mas também os fatores sociais, políticos e econômicos, e tenta trazer uma harmonia entre fatores ambientais e condições produtivas. Então, mais ou menos nesse sentido que se desenhou essa primeira conferência. No entanto, vale aqui uma breve ressalva. Como estamos no ano de 1972, ou seja, em meio ali ao ápice da Guerra Fria, daquela dicotomia, daquela bipolaridade política, econômica e social, você não teve, na ocasião da Conferência de Estocolmo, uma participação assim das mais abrangentes. Você teve ainda um certo recorte ali muito, digamos, restrito muito ainda aos países do bloco capitalista, ok? Muito por conta daquela dicotomia, daquela divisão que existia no mundo, e portanto, pela falta de diálogo que existia entre os países, entre os líderes políticos, acabou não sendo assim das mais possíveis essa participação de países do bloco socialista. Então, é uma ocasião em que, apesar de termos ali um pioneirismo, um importante marco histórico para a discussão deste tema, ainda uma discussão que não era assim das mais abrangentes do ponto de vista do número de países envolvidos. Isso só vem a se alterar efetivamente a partir do ano de 1992, quando nós temos a Conferência ECO 92, realizada na cidade do Rio de Janeiro, também ficou conhecida como Conferência Rio 92, e ali você vai ter, especialmente, a principal diferença, seria, além desse número de países muito maior, quase o dobro do número de países que você teve na Conferência de Estocolmo, 20 anos antes, além disso, aqui vale ressaltar também que nós tivemos a participação política de modo mais direto. Aqui você tem, na verdade, por exemplo, chefes de estados, autoridades políticas oficiais que representavam cada um dos países. E aqui você tem já um conjunto de formulações, de proposições práticas um pouco mais interessantes. Então, por exemplo, um dos principais resultados da Conferência ECO ou Rio 92 é a realização da COP, a Conferência das Partes. É um documento, uma proposta ali associada principalmente às Nações Unidas, à ONU, ok? Em que uma série de temas a serem discutidos na perspectiva ambiental eram ali propostos. Então, você tem, por exemplo, uma discussão sobre a manutenção da biodiversidade, sobre os possíveis impactos associados aos processos de desertificação em algumas regiões do planeta, associados já também às questões das mudanças climáticas. Então, é uma conferência que já vai render frutos, do ponto de vista prático, de modo um pouco mais direto, Anos após, também, nós temos a formulação do Protocolo de Kyoto, que, em partes, é resultado dessa discussão feita na primeira COP, na primeira Conferência das Partes, vinculada às Nações Unidas. Então, é um evento que eu diria que talvez seja um dos mais importantes, um dos mais importantes marcos históricos para a discussão das questões ambientais a nível internacional, ok? Então, a Conferência Rio 92 é, de fato, uma das mais importantes. E, por fim, temos a Conferência Rio +20, realizada em 2012, também na cidade do Rio de Janeiro, 20 anos após a Rio 92, E aqui o destaque principal é, além da, digamos, atualização dos aspectos que haviam sido estabelecidos nas conferências anteriores, além de uma discussão
que seria uma continuidade daquilo que havia sido feito nas conferências anteriores, a principal novidade trazida pela Rio+20 foi a possibilidade da própria sociedade civil participar. Então, você teve ali grupos dos mais variados países que traziam seus projetos, que traziam seus programas para serem apresentados, demonstrando como, né, na prática, muitas vezes, esses grupos conseguem articular interessantes modificações, interessantes mudanças que vão implementar, né, melhorias na qualidade ambiental, entre outras coisas, sem, contudo, muitas vezes, contar com apoio, com financiamento estatal ou empresarial. Então, é interessante porque você tem também, a partir de então, né, essa possibilidade, pelo menos do ponto de vista teórico, né, de uma participação mais ampla e mais direta da sociedade civil em algo que até então estava muito restrito à comunidade científica, às autoridades políticas, aos chefes de Estado. Então, a Conferência Rio 90, aliás, desculpem, a Conferência Rio+20, além de, né, servir também como uma possibilidade de atualização de alguns acordos, de alguns tratados, além de uma oportunidade para discussão também, né, das entidades políticas, da comunidade científica, ela serve também, né, para ampliar um pouco a participação popular, de modo geral, nesse tipo de discussão nas questões ambientais. Bom, falando um pouquinho agora a respeito de alguns acordos climáticos, nós podemos destacar dois principais que têm uma maior incidência nas discussões, nas questões de vestibular, de modo geral, então, e que são geralmente também considerados os dois mais importantes acordos internacionais sobre as questões climáticas. O primeiro deles é o Protocolo de Kyoto, estabelecido no ano de 1997. Kyoto, uma cidade do Japão, em que foi, né, feita ali a conferência que levou à criação deste acordo, em que foi assinado o acordo, né? Ele vai basicamente ter como principal objetivo uma redução das emissões do carbono atmosférico. Aqui você pode considerar, né, que havia uma maior responsabilização dada aos grandes poluidores mundiais. Então, aqui você não vai ter efetivamente, né, uma consideração a todos os países do mundo como responsáveis ou, né, diretamente vinculados às questões da ampliação da emissão de gases do efeito estufa. Então, é uma conferência que ainda vai culpabilizar, digamos, né, um grupo de países em particular, que são especialmente os países mais desenvolvidos, então, em destaque, né, os Estados Unidos, alguns países europeus, alguns países asiáticos, né, as economias mais emergentes naquele contexto, elas acabaram tendo essa maior responsabilidade. Opa, nós precisamos reduzir as emissões de carbono atmosférico. Então, vamos nos ater mais às atividades econômicas realizadas por este grupo de países, porque é justamente deste grupo que sai a maior parte dessas emissões. Então, o Protocolo de Kyoto, no primeiro momento, ele vai tentar estabelecer um volume de carbono que teria que ser reduzido nas emissões internacionais, mas, novamente, né, ele vai centrar essa consideração aos países desenvolvidos, aos países centrais. Então, na prática, isso acabou, na verdade, se configurando como um acordo que acabou não surtindo o efeito, digamos, esperado, pelo menos a curto prazo, e que acabou muitas vezes servindo mais como um fator que desencadeou a formação de algo que a gente conhece como o mercado de créditos de carbono. Como a proposta aqui era reduzir a emissão de carbono, você tem a implementação de uma prática que a gente conhece como crédito de carbono, que ela funciona basicamente da seguinte maneira. Vamos supor que eu sou o proprietário de uma empresa que gera uma determinada quantidade de poluição atmosférica ao longo do ano. Eu preciso reduzir, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo Protocolo de Kyoto, preciso reduzir as minhas emissões em, vamos supor, 50%, certo? Se eu não conseguir cumprir essa meta, se eu conseguir, supondo, cumprir somente metade desta meta, 25% das minhas emissões eu conseguir reduzir, ao invés dos 50% que eu precisava, eu posso pegar uma outra empresa que tem um excedente nesse crédito de carbono, que precisava, por exemplo, né, diminuir 50%, conseguiu reduzir em 100% as suas emissões, e eu posso comprar parte dos 25% ali que eu precisava para bater a minha meta daquela outra empresa. Então, eu vou pagar um valor monetário por aquilo, aquela empresa vai fazer ali uma declaração demonstrando que parte daquelas emissões que ela conseguiu reduzir como excedente, ela estaria repassando para a minha empresa, e aí, portanto, teria uma adequação à legislação. Mas veja, né? Por um lado, você está
beleza, no global você estaria reduzindo de fato as emissões de carbono, né? Porque beleza, uma empresa não conseguiu reduzir a sua cota anual, mas outra empresa reduziu um valor superior ao qual ela deveria efetivamente reduzir, então, de certa forma, rola um equilíbrio. O problema é pensar na perspectiva da distribuição territorial desses impactos. Porque se as duas empresas que consideramos neste caso hipotético estiverem em locais muito distantes um do outro, até que ponto uma coisa teria a ver com a outra, né? Até que ponto a emissão de carbono que eu fiz a mais em um local e a menos em outra, elas estariam relacionadas numa perspectiva atmosférica, climática, natural, ambiental? Então, um dos principais problemas vinculados, né, a esse mercado de crédito de carbono é que, na prática, ele muitas vezes não funciona tão adequadamente como ele deveria funcionar. E ele acaba muitas vezes servindo muito mais como um aspecto econômico, como um ativo financeiro, do que qualquer outra coisa. Hoje em dia, o mercado de crédito de carbono é um mercado um tanto quanto lucrativo. Você tem várias empresas que vão se adequar a esse mercado de carbono, muito menos por conta de um interesse ambiental e muito mais por uma questão econômica e financeira. Então, o protocolo de Kyoto, né, dando uma resumida geral nele, novamente, é um tratado que busca reduzir as emissões de carbono na atmosfera, é um tratado que vai estabelecer uma maior responsabilidade dos países centrais nesse quadro e que, na prática, vai levar principalmente à formação do mercado de crédito de carbono, que muitas vezes não vai funcionar da maneira mais adequada e cria uma desigual distribuição dos impactos ambientais. Bom, falando um pouco agora de mais um dos acordos, né, nós temos o Acordo de Paris, do ano de 2015, que pode ser entendido basicamente como uma atualização daquilo que havia sido proposto no Protocolo de Kyoto alguns anos antes. O Acordo de Paris ele vai estabelecer, além, né, daquela questão da redução das emissões de carbono, ele vai um pouco além, né? Ele vai estabelecer uma tentativa de reduzir ou limitar o aumento da temperatura global nos próximos anos, nas próximas décadas. Então, mais do que somente propor uma redução nas emissões de dióxido de carbono, entre os gases poluentes, o Acordo de Paris ele vai tentar também coibir outras práticas que possam criar problemas nesse sentido. E aqui é interessante porque, além daquela responsabilidade maior dada aos países centrais, o Acordo de Paris ele tenta estabelecer uma responsabilidade mútua. Todos os países têm uma importância neste quadro. E cada país vai ter as suas respectivas metas nacionais que devem ser cumpridas, que devem ser estabelecidas, como forma, né, de garantir aí essa melhoria também numa escala global. Então, por exemplo, o Brasil teve como principal meta estabelecida uma redução do desmatamento, das taxas de desmatamento, porque justamente é também um problema que está vinculado ao impacto aí associado ao aquecimento global. Outros países que são grandes produtores industriais vão ter ali uma meta associada à redução das emissões de carbono ou de outros gases do efeito estufa. Então, veja só, cada país tem a sua respectiva meta e cumprindo com essa meta, teoricamente, atingiríamos esse objetivo global que é inibir, limitar a ampliação da temperatura média do planeta. Então, o Acordo de Paris ele é também um acordo muito centrado na questão climática em particular. E, novamente, ele vale também como uma atualização dos termos estabelecidos no Protocolo de Kyoto. Então, não é que o Protocolo de Kyoto deixe efetivamente de valer a partir do Acordo de Paris, mas muitos dos objetivos propostos pelo Acordo de Paris se sobrepõem àqueles estabelecidos no Protocolo de Kyoto anos antes. Bom, gente, então para finalizar a nossa discussão, trago aqui para vocês mais alguns acordos e conferências internacionais que vão tratar justamente de alguns pontos mais específicos dentro dessas questões ambientais. O primeiro que nós vamos aqui considerar é o Tratado de Montreal, do ano de 1987, que vai basicamente estabelecer restrições à emissão de alguns gases que tornam a camada de ozônio menos densa, menos espessa, mais rarefeita. Aqui você pode falar principalmente dos chamados CFCs, um conjunto de gases que, na sua interação com o ozônio, vão reagir com essa substância e vão tornar aquela camada de ozônio menos densa e menos espessa. Isso tem um problema muito associado à incidência da radiação ultravioleta. O ozônio ele tem a capacidade de interagir com essa radiação e absorver essa radiação, particularmente numa camada que a gente conhece como estratosfera, né, uma camada da atmosfera,
E nesse sentido, né, uma parte considerável dessa radiação ultravioleta, que causa sérios danos à pele dos seres humanos principalmente, ela acaba ficando retida nessa camada da atmosfera e não consegue efetivamente chegar aqui até a superfície. Então, é uma prática, né, um acordo ali que visava justamente frear um pouco a utilização de alguns gases, de alguns tipos, né, de substâncias que vão liberar esses gases, e justamente nessa dinâmica reduzir também esse impacto na camada de ozônio. Então, é um tratado um pouquinho mais específico, formulado com base especificamente nessa questão associada à camada de ozônio. O outro que também tem uma formulação bem prática e bem específica é o Protocolo de Cartagena, do ano de 2000. Aqui nós temos um acordo de biossegurança, é um acordo que visa estabelecer um uso, digamos, adequado, né, um uso que esteja de acordo com os parâmetros médicos, com os parâmetros, de certa forma, ambientais também, para a utilização de organismos geneticamente modificados. Então, né, num contexto de inserção desse tipo de tecnologia, da biotecnologia, especialmente no âmbito da produção agrícola e agropecuária, a partir desse contexto é proposto este protocolo que vai tentar ali estabelecer, né, o que é uma utilização efetivamente segura, até que ponto nós podemos de fato utilizar esse tipo de tecnologia de modificação e manipulação genética de espécies vegetais e animais, até que ponto a gente pode fazer isso sem causar possíveis problemas à saúde dos seres humanos que vão consumir esses produtos, esses alimentos, ou mesmo até que ponto que isso também não pode desencadear algum tipo de problema ambiental em maior escala. Então, o Protocolo de Cartagena busca estabelecer esse tipo de coisa. O problema é que muitos países não quiseram assinar e retificar este acordo, porque muitas vezes, né, isso poderia eventualmente criar algum tipo de impacto à capacidade destes países de produzirem, né, de organizarem a sua produção agropecuária. Então, é um protocolo, é um acordo que, a princípio, né, vai ter ali uma certa repulsa por parte de alguns países. Muitos países vão assinar, vão ratificar este acordo, mas outros não vão efetivamente cumprir com esses parâmetros. Então, o protocolo de Cartagena ele fica meio, né, assim, digamos, num meio termo, né? Você tem ali ele como sendo legítimo, como sendo considerado de fato um acordo legítimo, né? Ele tem muito embasamento ali por parte da comunidade científica, entre outros aspectos e entidades da sociedade, mas ele não tem o devido respaldo por muitos dos governos, por muitos né, das entidades políticas, das autoridades políticas, dos chefes de Estado. Então, muitas vezes ele é considerado um acordo que não teve assim a sua melhor inserção na prática, o seu melhor aproveitamento de fato na prática. Bom, e para fechar, trago aqui outros dois acordos que têm sido comentados num contexto mais atual, vira e mexe caem em algumas provas, né? Então acho que vale a pena pelo menos fazer um comentário acerca deles. Nós temos primeiramente a Carta da Terra, que foi na verdade uma declaração de princípios éticos voltados à construção de uma sociedade justa e sustentável. É um documento formulado em 2000 por várias entidades políticas, sociais, ONGs, instituições ambientais, tem vários grupos diferentes da sociedade em vários países diferentes que se organizaram para formular este documento. E é um documento que vai ser baseado muito numa perspectiva também de sustentabilidade, não somente num ponto de vista ambiental. É aquela ideia de levar em consideração os aspectos sociais, políticos e econômicos para efetivamente formular uma sociedade sustentável. Então é um documento estabelecido no ano de 2000, mas que não vai ser assim tão utilizado numa perspectiva prática, do ponto de vista de embasar acordos, embasar tratados, coisas do tipo. Né? Aquele que, né, nesse contexto um pouco mais recente, e que tem um pouco mais, digamos, de aplicação prática, é o que nós conhecemos como Agenda 2030. A Agenda 2030 foi um documento formulado pela Assembleia Geral da ONU, no ano de 2015, e que busca estabelecer 17 metas globais a serem levadas em consideração para obter justamente, né, um equilíbrio nas questões ambientais, um equilíbrio nas questões socioeconômicas. Então, é um documento que dialoga muito com a Carta da Terra. Eu diria que a Agenda 2030 ela busca estabelecer alguns objetivos que, caso cumpridos, dialogariam muito com os objetivos propostos também pela Carta da Terra de 2000, tá? Mas é, digamos, uma formulação um pouco mais prática, tem uma aplicabilidade mais prática e isso, portanto, né, nos permite, de repente, pensar que ele possa ser mais bem sucedido do que foram os demais. Então,
Só para você entender, né, temos aqui alguns dos principais objetivos, estão em inglês aqui, né, mas dá para a gente ter uma noção. Então, entre os principais, você teria, né, uma diminuição da pobreza, uma diminuição da fome, uma melhoria na qualidade de vida, uma melhoria nas questões associadas à saúde, uma melhoria na qualidade da educação, uma tentativa de estabelecer uma igualdade de gênero, entre outras coisas, né? Então, você tem uma perspectiva não somente centrada nos aspectos ambientais, por exemplo, né, questões associadas ao clima, questões associadas à vida marinha, as questões associadas à biodiversidade, as questões associadas à própria energia limpa. Você tem uma consideração que vai muito nessa linha ambiental, mas, além disso, também há os aspectos políticos e econômicos a serem considerados, né? Os aspectos sociais a serem considerados. Então, é uma formulação ali, né? É um documento, é uma instituição que é criada muito bom, com base também centrada naquela perspectiva conservacionista. Então, é válido a gente considerar que praticamente todos esses acordos e tratados que discutimos, eles são formulados nessa teoria conservacionista porque eles vão pregar, além de uma perspectiva ambiental, além de considerar uma melhoria nas condições ambientais, também aspectos sociais, políticos e econômicos. Então, ela não vai deixar de lado esses aspectos, ela vai também fazer menção a esse tipo de consideração para justamente, né, obter os objetivos necessários e esperados. Então é mais ou menos isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, tenha aproveitado. Bons estudos para você e até a próxima.